Vamos lá, galera. Segunda-feira, após Vasco e Flamengo, clássico Maraca, um jogo bem jogado, né? E que, vamos dizer, foi 0-0 para o Flamengo. Porque não, como vascaíno que vos fala, né, esteja sendo aí, puxando a carne seca para o nosso lado, ou sendo aí, né, um clubista é, é, sem noção, mas as chances reais de gol foram criadas pelo Vasco, duas ali em cima da linha, né, com o Verratti, e tem uma que geralmente aí vocês vão ver todos os comentários, o pessoal esquece, a bola que o Paê puxa para o meio e ele mira no ângulo, aquela bola era indefensável. O Rossi até saiu, mas ela acaba batendo no defensor do Flamengo e indo para fora. O Flamengo fica aí a cabeçada do Fabrício Bruno, uma do Arrascaeta logo no começo, que foi na mão do Léo Jardim, e uma finalização do Gabigol, que foi marcado o impedimento, que o Léo Jardim defendeu com os pés, mas se entra ia para revisão. E o gol seria dado porque não estava impedido. Então, esse jogo começa com o Vasco ali um tanto quanto acuado, sem conseguir sair dali. O Flamengo começou com aquela marcação sob pressão, não deixava o Vasco, não conseguia trocar passe para poder sair jogando. E isso dificultou um bocado, mas durou enquanto as pernas e o fôlego dos jogadores do Flamengo, isso não se mantém por muito tempo para um time que não é tão preparado fisicamente assim para fazer esse tipo de marcação. E aconteceu que logo após aquela parada obrigatória, o Vasco já volta melhor. Antes disso, da parada, até o Emiliano Dias foi umas 2 vezes na beira do campo pedindo para o time avançar um pouco, né? O time estava muito ali atrás aceitando, mas realmente estava tendo uma dificuldade grande para sair. Porque o Vasco já saía, mesmo que o Vasco tivesse jogado completo, com o Paulinho, que o Gerson tivesse ali também, o Vasco, o meio-campo do Vasco, realmente em comparação ao meio-campo do Flamengo, vamos ser honestos, veja bem, ó, Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta, gente, olha o meio-campo dos caras. Né? O Vasco tem ali, na qualidade, o Paê, o restante não. Aí o Vasco ainda pede o Gerson e entra o Matheus Carvalho, que fica mais longe ainda, né, de comparar. Tivemos ali um David fazendo o terceiro homem de meio campo para puxar essa bola dali quebrando linha. A lá Paulinho, mas você vê que realmente não tem nem que comparar, mas foi uma tentativa. Para mim, da escalação, a única ressalva que eu tenho é sobre essa escalação do David ali, que não vinha bem nem na posição dele, imagina numa posição que ele não tem intimidade. Né? Mas vamos lá, mas o Vasco, dali, depois da parada técnica, avançou mais um pouco e começou realmente a competir. Mas vamos lá, Matheus Carvalho, nossa, muito aquém, nem se compara, né, de qualquer um daqueles do meio, mas ele começou nervoso, errou uns 2, 3 passes, perdeu umas 2 bolas, mas depois se firmou e foi competindo, foi fazendo o que dava. E o meio-campo do Vasco começou a jogar fazendo o que podia fazer. E o Vasco começou a ter o seu bom escape, que era o único que tinha pelo o lado esquerdo com o Piton e com o Payet, né? As jogadas começaram a sair por ali. O Zé Gabriel começou a jogar um pouco melhor, entendeu? Entendeu que entre ele e o Matheus, quem tinha que tomar a decisão de sair para jogar era ele, né? E aí o Matheus começou a ficar um pouco mais e o menino começou Zé Gabriel começou a sair mais. E aí o Vasco começou a avançar um pouco aqui no meio de campo. E aí o Flamengo realmente não conseguiu criar lá grandes coisas, né? E aí o jogo vai para o intervalo, e eu achei até que o Vasco ia voltar com alguma substituição. Mas não, o, o, o Ramon manteve, né, a equipe e esperou para ver no que ia dar. E aí, quando o Tite resolve colocar o Gabigol e o Bruno Henrique, ele é pronto na substituição. O que ele faz? Ele tira o Medel, né, sem surpresa, porque realmente ele pensou na estatura. Né, ele botou o Rojas ali, e o Rojas reforçaria a marcação também em cima do Bruno Henrique. Pensa que ele já foi pontual ali, né, para ajudar o Paulo Henrique. E aí, a partir daí, o Vasco também, embora o Bruno Henrique tenha conseguido cruzar uma logo no primeiro ataque, recebeu uma bola de 3 dedos ali do Léo Pereira e tentou também um cruzamento, de resto, nada mais. Entendeu? O Vasco começou a adiantar e o Vasco criou
aquelas oportunidades que eu já citei ali. E com a entrada do Adson, realmente, o Adson não vai mudar o Vasco de patamar, mas ele supre uma falta que o Vasco estava sentindo muito. Deu para sentir que ele pode suprir essa falta e o Vasco ali também conseguir essa válvula de escape que estava sem com relação ao David. Ele deu uma arrumada ali, o meio-campo já tinha conseguido se acertar. O Payet muito importante ali, embora ele tenha sido de qualquer forma muito marcado. Não sei se vocês sentiram que o Fabrício Bruno deu-lhe uma perseguida, o Gerson também aparecia muito em cima dele, o Pulgar aparecia em cima dele, então eles se revezaram ali e não tentaram deixar com que o Payet não recebesse a bola, mas o Payet está bem fisicamente, o Payet se deslocou bastante e conseguiu fazer jogadas ali pelo lado esquerdo dele, e o Piton fazem ali uma dobradinha maravilhosa, e ele, como sempre, ele começou a se soltar no campo e mudar de lado. Ele não caiu muito na direita como ele tem feito nos últimos jogos, mas ele ficou na faixa de campo que estava dando para ele jogar, entendeu? Porque o meio campo do Flamengo, pela qualidade que tem, todo sai para jogar. E aí isso é uma vantagem, né? É muito mais fácil você sair, equiparar um jogo com o time do Flamengo que tem um meio de campo de tanta qualidade, que sai para jogar, do que o meio campo do Nova Iguaçu e do Bangu, né? Que dificultam bastante as coisas, embora, né, o Vasco tenha conseguido até fazer, né? Não vejo o jogo do Nova Iguaçu um jogo tão ruim assim. Teve umas circunstâncias ali, não foi brilhante o Vasco, mas para ganhar do Nova Iguaçu dava, entendeu? Mas isso aí é jogo passado, não adianta a gente falar. Mas o Vasco a partir daí melhora, definitivamente no jogo. E não fosse ali o pênalti, eu acredito que o Flamengo não faria mais muita coisa. E dessa vez, o Léo Jardim, embora alguns tenham comentado, não escolheu o canto. O Gabigol telegrafou onde ele ia bater. Eu acho que até qualquer um de nós, se fizesse essa leitura, pegaria aquela bola. O Léo Jardim viu e ele não tentou nem virar o pé, ele bateu ali mesmo, ele virou o pé para ali e bateu. Ele não deu aquela travadinha que ele costuma dar para inverter o canto, né? Jogar a bola mais no alto. Ele deu no canto que ele olhou, no chão, e não foi tão no canto assim, e a velocidade da bola, tudo isso contribuiu para que o Léo Jardim conseguisse esticar e pegar o pênalti, que realmente existiu. Foi na linha, pode mudar o ângulo, mas não tem jeito, pode chorar. Não sei o que o pessoal viu no telão lá no Maracanã, mas estava claro que a pegada foi em cima da linha ali, né? Aí depois veio o Flamengo querer chiar que o Léo Jardim se adiantou, mas para mim foi em cima a saída dele. O pé dele tá no alto porque ele deu impulso, né? E ali. Então eu acho que o Vasco fez um jogo maravilhoso. Como disse o Emiliano, se não dá para ganhar, também não vamos perder, né? Enfrentou um time com meio campo bem melhor, um time tecnicamente infinitamente não, né? Superior ao do Vasco. Eu acredito que torcer para que o Jair, pela virada do joelho dele, ele virou e caiu, não deu a chicotada, aí foi e voltou, né? Aparentemente, né? Pela imagem, mas pode ser que tenha havido se houve uma lesão de ligamento. Está aqui um cara que tem 8 cirurgias de joelho, né? Então são 3 ligamentares e 5 artroscopias nos 2 joelhos aqui, dividida entre os 2 joelhos. Eu sei bem como é que é isso. Tenho 66 anos e de vez em quando bato uma bolinha. Dói pra caramba, mas a gente vai lá e bate uma bola, né? Mas eu torcer para que o do Jair seja algo lá na frente. Mas de qualquer jeito, próximo jogo, esse Galdames ou Galdamés, com certeza ele vai jogar. Ele vai ser titular. Né? Zé Gabriel, infelizmente, ele é um cara muito esforçado, tem que reconhecer, mas falta bola suficiente. Então vamos ver se o Galdames aí supra essa carência e esperar que o esforço chegue logo de uma vez. Esses 2 caras vão chegar para jogar. Não tem muito o que fazer. E ainda mais torçamos para que o Jair, mesmo que não tenha esse ligamento, o Jair vai ficar aí pelo menos um mês fora. Então a gente precisa repor isso urgentemente. O Vasco foi bem, o Ramon jogou dentro da necessidade. O Vasco jogou como tinha que jogar, cara. O Vasco jogou como tinha que jogar. Segurou, conseguiu vencer o meio campo, embora a escalação do Vasco mostrasse 5 no meio de campo, na realidade foi
foi 4-1-2, né? Aliás, 4-1-1, porque o David foi escalado como no meio campo, né? Então, mas o Vasco foi bem, jogou como tinha que jogar, não dava também, queria o quê? Partisse para cima do Flamengo, botasse 3 atacantes, botasse o Rossi lá para o Rossi sair correndo e não aguentar voltar. Então era o que o Vasco tinha para o momento, não adiantava querer colocar para Praxedes, ele nem colocou, ele nem tentou, né? Ele podia ter feito isso na hora que o Jair se machucou, mas ele manteve ali, ele não abriu mão disso, ele foi realista, ele foi pé no chão e o Vasco jogou como tinha que jogar e o resultado só não foi melhor porque o Léo Pereira estava vestido de... não tinha um clube de regatas do Flamengo, ele tinha um S do super-homem, super-herói, e ele salvou o Flamengo ali 2 vezes. E essa foi a história desse jogo. Vamos torcer agora, próximo jogo, depois temos mais 2 clássicos, e eu acredito que o Vasco deva fazer frente aí, eu acredito que pelo menos o Galdamessa vai ter que entrar para jogar. Vamos ver o que ele vai arrumar. E o Adson, com certeza, na próxima deve entrar jogando, né? Ele tem ali aquele jeitãozinho, até parecido no jeito de correr com o do Peck, né? Não é o Peck, mas vai suprir um buraco que estava ali realmente aberto. Vamos lá, galera. É hora de esperar que o Vasco agora, a partir do Campeonato Brasileiro, também o Ramon possa olhar para o banco e falar assim, opa, peraí que tem coisa ali. Porque é brincadeira, né? O Tite olhar para o banco dele e o Ramon olhar para o nosso banco. Realmente, né, complicado. Né? Só que a hora que o Tite olhou para o banco, botou 2, ele na hora foi lá e supriu. O nosso técnico realmente aliás, os 2 técnicos, né? O Emiliano, se Deus quiser, vai ser um técnico de muito sucesso, assim como o pai. E o estágio dele ali, já atuante no Vasco, está sendo maravilhoso para nós. Galera, até o próximo vídeo. Deixei para fazer esse vídeo, eu fiz o primeiro, depois não fiz mais, a partir desse clássico, porque eu achei que esse seria realmente um divisor de águas para o Vasco. Achei até que o Vasco estaria com outro time a partir daqui, porque ficar comentando os outros jogos e aquilo ali era chovendo molhado, e eu gosto de fazer o comentário e a análise, porque as informações que eu disponho, os outros canais o fazem, né, sobre contratações, não que eu não vá falar aqui, mas tudo que eu disser aqui de contratação, enquanto eu não tiver uma fonte lá, né, que me passe as informações mais em primeira mão, eu vou levando aqui e vou ficar na análise. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo jogo, o próximo jogo, para o comentário dessa partida. Qualquer novidade, faço um vídeo extra para vocês aí, né? Então, aquele abraço, até o próximo. Saudações vascaínas e Vasco nas veias.